Solidão, luto, morte, amizade. Temas que norteiam a experiência humana de forma quase universal. E esse é um prato cheio para escritoras e escritores tão talentosos quanto a nossa convidada de hoje, Mariana Salomão Carrara. Muito bem-vinda ao Trilha de Letras, Mariana. É um prazer ter você Obrigada. aqui. Eu já te começo perguntando, porque eu falei em experiência humana, né? Mas você escreve com um olhar muito feminino. Isso é algo orgânico, ou é intencional? Eu acredito que é orgânico, eu não planejo, né, que isso aconteça, mas acho que é inevitável. Talvez seja uma experiência... Eu não tenho a experiência, na verdade, nem do luto grave, assim, né, nem da maternidade, mas como escritora é o que eu realmente busco, né, viver essa experiência que não é a minha e sentir realmente a vida dessa narradora, dessa personagem. E acho que eu chego lá de uma forma que se possa dizer, talvez, feminina, né? Não sei, um olhar que tá ali... Primeiro porque as pessoas com quem eu converso sobre esses assuntos, né? Para também vivê-los a partir da... São minhas amigas, são pessoas que eu conheço. Então, né? São mulheres também. E depois que eu acho que são temas que só a gente vai chegar assim, a se preocupar nessa medida, sentir, principalmente maternidade solo, né? Acredito que é uma vivência específica, né? Claro que pode ser explorada por várias pessoas, por homens também, mas acaba sendo na nossa intimidade também. Isso é muito bacana, né? Porque teve aqui no Trilha de Letras o Carlos Eduardo Pereira, e ele falou que a literatura, para ele, é a experiência mais radical de empatia que a gente pode ter. Porque a gente, às vezes, vai para mundos e realidades que a gente não viveu, que não... Esse exercício da diferença é muito intenso na literatura. Você concorda? E aí é muito legal porque eu participo de muitos clubes de leitura, né? E nesses clubes a gente recebe um retorno, né, inesperado. Os leitores, eles escrevem outro livro, né? Quando eles estão lendo nossas obras. É impressionante, é muito legal a entrega também, a criação que eles fazem em cima. E muitos perguntam, né, quem foi que eu perdi, por exemplo, né, como que luto é esse que eu vivi, ou perguntam de maternidade também, e realmente não é, eles buscam essa autoficção ali. Sim. Claro que sempre tem um pouco da autoficção de imaginar a dor a partir da minha experiência pessoal, né, de dor. Sim. Acho que a gente não consegue dissociar tanto assim, né, eu buscaria fazer isso, mas talvez não seja possível. Então fica essa curiosidade. E, na verdade, eu sinto quase como se fosse uma brincadeira, né? Uma brincadeira de empatia, né? Como quando eu era pequena e eu tinha que fantasiar e eu criava os personagens e os enredos ali totalmente fora da minha vida. Um personagem era uma caneta, o outro era um dinossauro, enfim. Era ali que eu vivia vidas que não eram as minhas. Então, eu encontro um pouco, né, de eco dessas brincadeiras da minha tenra infância, no momento em que eu vou entrar completamente na pele de uma pessoa que eu tô criando ali do zero e que eu não tenho nenhuma experiência, às vezes, de vida como a dela, né? Isso é muito bacana. E você é jovem, mas você era mais jovem quando você escreveu o seu primeiro livro, 17 anos. Como é essa experiência de ser uma adolescente que escreve e que cria uma história a partir da sua vivência de 17 anos? Então, eu, na verdade, escrevi desde muito pequenininha. Então, com 8, 9 anos, eu tinha vários continhos, crônicas, tal, que eu fazia, e a família toda lia e tal. Era quase uma fonte de autoestima também, né? Como no Se Deus Me Chamar Não Vou, que é um outro romance meu, né, da editora Nós, eu era uma criança escritora desde pequenininha, queria mostrar meus escritos para todo mundo o tempo todo. Vivia ali em cima também dessa criação, né? Eu não era considerada bonita, não era padrão, eu tinha um corpo muito maior do que o esperado para minha idade, então eu ocupava um espaço que as crianças ali não aceitavam que eu ocupasse, então eu já tinha essa rejeição. E o talento, né, que as pessoas pareciam, né, reconhecer nas minhas criações de escrita, né, era um reforço positivo, assim, de autoestima mesmo. Então, com 11, 12, estava lá nos continhos, lá com 13 eu já estava arriscando uns romances. Aí, claro,
impublicáveis, mas que foram, né, necessários para eu chegar nos próximos. Sim, o exercício. Então era realmente, às vezes era até lazer. Eu lembro de com uns 7 anos, as minhas amigas iam brincar, minha amiguinha principalmente, minha amiga, melhor amiguinha, ela ia lá brincar e eu falava, vamos brincar de redação? E ela, ai meu Deus, não vamos brincar de redação. E era meu lazer. Então, assim que eu cheguei aos 17, fazendo esse romance idílico, que chamava, e era uma coisa que disputava até com o estudo para o vestibular, né? Então, eu encaixava no horário de lazer, tal como faço até hoje, né? Por conta da dupla profissão aí. E essa publicação foi, acho que, uma coisa assim, né? Uma entrega dos meus pais também, de querer ver isso publicado, tal. Foi legal porque foi na faculdade, todos os amigos foram. Mas, claro que é um livro que ainda faz parte do percurso inicial, né? Da minha carreira. Que bacana. Então, você sempre quis ser escritora, mas é defensora pública. E como é que é esse mundo de... Olha, tem muita gente do direito que escreve ficção. Como é que é essas experiências como defensora? Elas te dão novas histórias? Eu vejo que tem muita gente realmente do direito e eu nunca sei se é porque nós, criativos, não sabemos o que fazer, de tanta coisa que a gente quer fazer, e aí o conselho é vai pro direito, que de lá você faz qualquer coisa, ou se realmente o direito estimula também as pessoas a criarem histórias, né? Porque são tantas histórias reais, né, difíceis de lidar. Eu não sei dizer, assim, se eu pego os exemplos da Defensoria Pública, que é um cargo muito, né, de lidar com pessoas e diversas histórias muito duras, muito difíceis, e trago para a literatura explicitamente, acho que ainda não, tirando uns contos ou outros, né, já publicados, mas não um romance. Mas, com certeza, ela cria... Eu sou defensora pública há 13 anos, então o ser humano que eu me tornei tem a ver com a Defensoria Pública e com tudo que eu conheço a partir dela, é tudo, né, que eu tenho que lidar. E então é isso, né? Acho que minha visão de mundo vai para os livros, como qualquer obra literária, e essa visão de mundo tem a ver com a defensora pública que eu sou. E tem a ver com empatia também, né? Eu acho que você trabalhar com o direito é trabalhar com a vida do outro. Sempre, o tempo todo, né? Trabalhar com o senso de justiça para o outro. Então, literatura está muito relacionada, né? A vida do outro que você está lidando. Então, não sei que escritora que eu seria se eu não fosse defensora pública e possivelmente não seria a mesma defensora pública se não fosse escritora, porque eu acho que o olhar empático está ali numa dialética, né? A realidade compete com a ficção? Às vezes vem umas histórias que você fala, olha, se eu tivesse escrito isso do zero, não iam acreditar. Ia parecer inverossímil, ia parecer forçado, e aí a tragédia vai se superando. A realidade sempre vai trazendo coisas tão cruéis que você fala, nossa, eu não teria coragem de inventar essa história, né? Mas, olha, a literatura também não é só o conteúdo, é a forma. E é muito interessante a forma como você escreve. É que é um fluxo de pensamento, nem tão ligada na pontuação, por exemplo, né? Nos pontos, vírgulas, parágrafos e travessões, etc, etc. Como você chegou nesse jeito de contar? Eu sinto que a pontuação eu uso a favor do ritmo da narradora, né? São sempre narradoras em primeira pessoa, então tem muito a ver também com o pensamento delas e o nível de ansiedade, né? De contar. Então, quando tá numa reflexão mais tranquila, a pontuação vai clássica. E aí, quando eu quero realmente que o fluxo vá e corra, essa remoção das vírgulas. E eu cheguei, acho que a partir do ritmo interno mesmo, do pensamento, né? São situações em que o nervoso é tanto que você quer que o leitor também leia nesse ritmo e que ele chegue mentalmente nesse estado de perturbação a partir do fôlego, né? De não recuperar. Tem a ver com o que você quer provocar em quem está te lendo, né? No ritmo que você quer imprimir naquela... Sim, e acho que fui chegando lá, assim, realmente... Acho que, né, nossa formação de escritores é como leitores também, né? Então, todo o amálgama de leituras que eu tive desde a adolescência, foi me dando, né, o que eu precisava para chegar onde eu queria, para né? chegar nesse formato. Eu diria que eu tenho essas... a Lígia Fagundes Telles é a escritora que eu conheci, né, aos 14. Foi muito importante, realmente mudou minha sensação ali como leitora. Falei, eu quero chegar lá como escritora também, quero ter essa intimidade com as personagens, quero que elas estejam, né, em quartos com detalhes e que eu lembre delas como se fossem pessoas mesmo. E mais pra frente, a Elvira Vinha, que também é uma escritora brasileira maravilhosa. E eu acho que
aí o ritmo encaixou uma coisa com a outra, né? E junção ali, Saramago, tudo isso. Em algum lugar eles estão aqui. Sempre quando a gente fala em supressão de vírgula, a gente pensa logo no Saramago, né? Agora, você tem títulos também muito legais, né? Os títulos dos teus livros são incríveis. Como é que eles nascem? Você é daquelas escritoras que você começa com o título e vai para a história, ou é da história para o título? Eu acho que apenas o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, que é o livro anterior aos Sílabas, foi um livro que surgiu o título, né? Surgiu do título. Porque veio também de uma história pessoal minha com a Camila, que é a amiga retratada no livro. E ela falou, né? Você vê tantas formas, né? Pede tanto cuidado que você podia fazer um livro sobre todas as formas como eu vou morrer, né? E ela falou, você pode chamar, né? Aí de É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Então, isso ficou na minha cabeça um tempão, até que o livro surgiu. Agora, os outros não. Os outros realmente vêm de um trecho do livro, né? Eu espero pelo menos até a metade dele para sentir que passagem, que cena vai retratar bem o que eu tô falando no livro todo, né? E uma frase que salte. No caso dos Sílabas, tem até um parágrafo explicando isso. Tem No Se Deus Me Chamar Não Vou, tem uma cena inteira sobre isso. Então, acaba que o título vem da criação, né? Que não é uma coisa planejada. Eu gosto muito de escrever espontâneo. Sento lá e eu quero conhecer o mínimo possível o que eu vou escrever antes de... Agora, você falou que escreve sempre na primeira pessoa. Eu me lembro que uma vez eu dei um curso e um dos exercícios que eu passei para as alunas era: me traga um texto na primeira pessoa. E foi dificílimo. Elas, assim, foi dolorido, né? Porque mesmo que sejam experiências que você não viveu, você se colocar como a voz é difícil e requer um pouco de coragem, eu acho, né? Como é para você tirar a tua pele, mas dizer eu, botar o pronome eu ali na tua escrita? Olha, eu acho que até agora, pelo menos com as narradoras que eu escolhi, foi tranquilo e talvez tenha a ver com a brincadeira mesmo da infância. Talvez eu tenha me formado nisso, né? De tão insistentes que eram as minhas brincadeiras e as minhas criações em pequena filha única, sozinha em casa, no quarto ali, fechada. E ali eu criava demais. Então, eu acho que para mim foi natural eu dar voz, né? E falar por personagens. Para mim nunca foi esquisito. Às vezes é até esquisito eu tenho coisas na terceira pessoa, mas para mim já não é onde eu gosto de ir. Sim. Eu realmente quero falar mais por legal, alguém. né? É mais legal de escrever na primeira pessoa. Eu também acho mais bacana, mais interessante. E Mariana, o que te interessa investigar na literatura? O que te interessa instigar em quem te lê? Eu tô, né, flertando com esses temas: morte, medo da morte, solidão, mesmo na infância, e casos, né, questões da maternidade. E o meu tema, acho que favorito, é a amizade entre duas mulheres, né, que claramente tá no Não Fossem as Sílabas do Sábado, tá no É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Esse vínculo entre duas mulheres como família mesmo, de amizade, não romântico mesmo. E eu continuo, acho que, falando disso. E quero, não vou fazer intencionalmente, não vou me planejar para isso, mas acredito que pela minha visão de mundo eu vou transmitir essa importância que eu vejo nesse vínculo, né? Tem alguns mitos que cercam a amizade feminina e eu queria saber o que você, já que é o teu tema favorito, né? O que você observa com relação a isso e as discussões da nossa contemporaneidade sobre a mulher, sobre as questões da mulher. Como é que você tem encarado isso? Até pelo feedback também, né? Dos teus livros e do que você escreve. Eu acho que, assim, existe uma perspectiva mais grave, né? Se você for pensar, assim, por exemplo, o homem, quando ele quer fragilizar a sua companheira, né? Deixá-la mais vulnerável, mais dependente. O primeiro lugar que ele vai ali é começar a minar a principal relação de amizade que ela tenha, né? Que possa emancipá-la, uma pessoa que possa dar um suporte para, se ela quiser, por exemplo, sair desse relacionamento. Então, é um homem que já começa a deixar essa mulher isolada, sem que ela perceba, ou até ela percebendo, mas também não sabendo reagir a isso. Então, essa é uma perspectiva mais grave que eu vejo muito acontecer. E pode não ser tão intencional, o homem não precisa maquinar tudo isso, mas ele já sente um ciúme, ali, uma ameaça, né, da melhor amiga. E, por um lado mais calmo, eu acho que existe a tendência nossa a valorizar o conjugal. Acho que todo o ordenamento jurídico também está pautado no conjugal, né? Você adota a criança provando uma relação conjugal, você faz plano de saúde provando a relação conjugal de companheiro.
Então, não sei, nós não enxergamos a amizade ainda com esse potencial familiar que ela de fato tem, né? Possivelmente é o meu principal vínculo, vamos pensar assim, né? Às vezes essa amiga ou grandes amigas vão envelhecer do seu lado como um suporte ali, um apoio que basicamente são uma família. Sim. E deixar o conjugal, né, ser a supremacia de tudo, pode causar um isolamento mesmo, né? Não precisa ter uma relação só, né? Nós somos grandes vínculos, Sim, né? o Brasil tem um caso seríssimo e gravíssimo e tristíssimo de feminicídio, que foi a Beatriz Nascimento, justamente que foi assassinada pelo companheiro da melhor amiga, né? Da amiga que ela alertou sobre esse relacionamento, que era E casos tóxico. extremos, né? Então, são casos extremos que acontecem, mas a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre isso depois do quadro Dando a Letra com a dica de literatura. A minha indicação de hoje é o livro Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Trata-se de uma novela, uma história curta, capaz de, talvez, te fazer chorar. Júlia Lopes de Almeida foi uma escritora bastante injustiçada na sua época, principalmente por ser mulher. Acabou sendo um pouco esquecida, apagada da história da literatura brasileira, mas vem retomando o espaço que é seu por direito. Aqui nós vamos acompanhar algumas memórias de uma mulher que teve uma vida repleta de trabalho, de sofrimentos, de decepções, e que viveu muito disso ao lado da sua mãe, criando a sua filha sozinha. Lembrando que a Júlia Lopes de Almeida viveu e escreveu sobre o fim do século XIX e o início do século XX. Voltamos ao Trilha de Letras com Mariana Salomão Carrara, esta autora premiada, Prêmio São Paulo de 2023, não é? E você escreveu um roteiro. E aí, como é essa transição? Olha só, é da defensora pública para escritora, da escritora para roteirista, né? É a mesma coisa, não é a mesma coisa? Me fala, como foi a experiência eu achei de roteirizar? muito diferente. Eu não fui formada para isso, não fiz cursos, nada, então foi uma aventura mesmo esse roteiro. Eu pensei numa história que eu não visualizei como livro, né? Não foi de cara para literatura, como costuma acontecer com as minhas histórias. Sim. Então eu tentei, né? Falei, vou experimentar. E ficou bacana, eu gosto do roteiro, e acabou ganhando o segundo lugar do Guiões lá em Portugal. Ai, meu Deus, olha só, foi uma aventura, eu vou lá e fui lá e ganhei um prêmio, assim, né, do nada. Mas infelizmente, como eu não tenho também, não tenho colegas, não tenho contato com esse mundo, é um roteiro que ficou lá, não tá filmado nem nada. Mas eu gosto muito de audiovisual, então os meus livros estão ali também sempre flertando, vão ser filmados, não vão, eu sempre tenho muita curiosidade de ver. No teatro também vão sair, então eu acho que a interlocução entre essas artes é muito rica. Né? Não que o filme vai ser igual, às vezes, né, as pessoas ficam esperando que vai repetir tudo. Não, às vezes o filme traz uma coisa nova, até mais legal. Enfim, um diálogo muito bacana. Rico isso, né? Continua a obra de alguma forma, por outros vieses, né? Por outros lados. E principalmente no teatro, que dá para brincar muito em cena, às vezes o texto fica quase inteiro ali, né? E vivido de uma outra maneira, é muito emocionante. E o Não Fossem as Sílabas de Sábado, esse título também maravilhoso. Explica um pouquinho pra gente sobre o livro. Então, o livro saiu dessa vontade de falar sobre a amizade entre duas mulheres, né? E eu quis pensar numa situação extrema, né? Que envolve a viuvez das duas a partir de um acidente muito trágico que já abre o livro, né? E eu queria que fosse um acidente que fizesse com que uma não aceitasse muito bem a outra na sua vida, né? Que ela ficasse muito reticente, muito rancorosa, não conseguisse realmente elaborar esse luto e aceitar essa novidade na sua vida. Elas são duas mulheres que não se conheciam, né? E, ao mesmo tempo, essa amizade ir crescendo, formando a família dela, né? Criando essa filha com ela, aprendendo a viver o luto e a sair dele ou não, enfim, juntas, sem que ela aceitasse. Porque eu acho que isso também é como se fosse uma apoteose do que eu sinto no micro, né? Das mulheres que vão deixando essa amizade em segundo plano. Que tem uma potência de ser quase a principal relação da sua vida ali, de te envolver, de te abraçar inteira, e você foca em outra coisa. Então eu achei que vivendo uma história ali muito intensa de ódio e amor ali,
eu chegaria onde eu queria sobre esse Porque tema. não é uma amizade idealizada, né? Elas se agulham, elas se provocam, elas se... É um lugar de relação profunda mesmo, né? Que lida com todas as suas fragilidades. Com E as tem essa nossas... coisa de elas irem se apegando, né? E a narradora sentir... Você, leitor, percebe que ela tá gostando muito dessa amiga, mas não se deixa ali viver isso por inteiro, porque tem uma culpa ali do óbito, do marido e tudo mais. Então, e é engraçado que nos clubes de leitura, voltando a isso, muitas pessoas, não são muitas, mas algumas pessoas me perguntam, mas não tinha um clima entre elas tentaram romantizar, né, a relação, como se elas fossem virar um casal. E eu falo, não queria isso, justamente o contrário, né, não é para tudo virar um romance, era justamente para que o vínculo de amizade sobressaísse ali, a gente entendesse que não precisa estar só com uma companheira ou um companheiro, mas também outras relações podem ser incrivelmente importantes, impactantes. Isso é muito interessante, né? Porque a gente tem realmente esse vício de tudo virar o amor romântico. Sim. E a questão da culpa. A culpa é um sentimento que perpassa muitas questões, principalmente femininas, né? Quando você fala em maternidade e culpa, uau! Uau! Dá livros e livros e livros e livros. Então, como você trabalha a culpa no teu trabalho? Como é que esse sentimento te bate? Então, no Sílabas, a culpa está muito ligada à maternidade também, né? Porque a Ana era uma arquiteta, então eu até brinco que ela tinha esse projeto de vida, né? Que era essa gestação com esse noivo apaixonadíssima, muito jovem. E romper esse projeto tão drasticamente deixou ela paralisada. Ela não conseguiu sair desse ideal. E então ela não conseguiu viver essa maternidade nova, né, que surgiu, que não era mais o que ela esperava. Ela não consegue sentir o que ela esperava sentir. Então é uma culpa constante de não estar sendo a mãe que ela queria, de ver aquela criança crescendo num lar tão triste, que ela não consegue se entregar à alegria. Ela sente uma alegria, mas que ela não sente essa alegria chegar por inteiro. Então, são várias passagens em que ela vivencia esse desespero de não estar sendo a mãe que a Catarina precisaria, ou que a Catarina mereceria, né? Então, tem muito aí. Tem um pouco de culpa ali do acidente, né? Mas é por questão de fatos, envolvendo ali o acaso. E a culpa de talvez esquecer esse homem. Até isso ela procura, né, afastar a possibilidade de esquecer. Por que a gente tem esse peso, né? Arrasta esses grilhões e esses pesos. E a literatura, você acha que é uma forma de um pouco quebrar, cortar, abrir esse cadeado, as amarras? Eu acho que sim. Eu não gosto de procurar propósitos, porque eu realmente acho que a boa literatura ela precisa não ter assim, um propósito, né? Um bom texto, ele não pode ter um objetivo. Mas toda arte vai emancipar em algum tema, né? Basta encontrar a pessoa certa, a arte certa ali para aquele assunto. E com certeza, por exemplo, É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, envolve muitas mortes da filha, porque é uma lembrança que a mãe não sabe dizer como que foi. Então, são várias. Todo dia acorda num asilo ali que ela não lembra quem ela é, lembrando uma morte que ela não sabe qual é, da filha. Isso é muito duro, muito difícil. Muitas pessoas falam que eu não segui porque eu sou mãe recente e comecei a ficar assustada com as possibilidades. São acidentes domésticos e tal. E muitas pessoas, por outro lado, disseram, nossa, me fez muito bem. Porque eu percebi o que eu quis passar mesmo, né? O quanto é impossível eu estar em todos os lugares e eu planejar cada microacidente possível, né? Evitar estar ali no controle total da morte. E ficou quase uma caricatura do cuidado, né? E da precaução. E com isso eu me liberei, né? Até levei na terapia e me senti muito mais tranquila de perceber que não adianta, né? Não importa o quanto eu me entregue, vai estar sempre acontecendo um risco, né? E não tem como controlar tudo. Então, acho que, às vezes, o exagero num texto, né? Você vê ali uma vida até desmantelada por conta do excesso de zelo, pode ser terapêutico também, né? Ainda que não tenha essa intenção. Lê, né? Então, Mariana, mata a nossa curiosidade, lê um trecho do teu livro. O tempo que o Miguel levou para atingir o André é o tempo de uma criança dizer sábado. Uma criança pequena em qualquer dos outros andares do prédio aprendendo a dizer que é sábado. Fala mais alto e prolongado A, demora-se, e então deixa cair a palavra no segundo A. Depois estala no do. Sábado. Quando a criança termina de dizer sábado, os dois explodem. Minha filha e Madalena tão repleta de sílabas, pesadas e muito firmes no chão. Catarina.
Cansa-se antes de chegar ao fim, raspando a língua no céu da boca até terminar o nome. Começa-se a chamá-la com humor e termina-se em outro. Às vezes, o propósito de chamar Catarina se perde antes que se termine de dizer o nome. E isso deve determinar muita coisa para ela. Que sórdida mãe, quase monossilábica, escolhe para a filha um nome tão cheio. A importância dos nomes. Agora, Mariana, deixa eu te perguntar. Você me falou aqui que está escrevendo um livro, quer dizer, já terminou, né? Já terminei. Já terminou um livro que é um tema completamente novo para você. Pode falar alguma coisa sobre ele? Eu terminei esse livro no começo do ano, no final do ano passado. Não é que ele não tenha os meus temas de sempre, porque como existe a família, né? Tem sempre a intimidade, tem sempre a relação mãe-filha ali presente, tem uma adolescente, tem, né? Os meus temas vão estar lá. Mas o que eu tive que mergulhar na pesquisa foi na parte concreta mesmo, né? Que são agricultores, plantadores de fumo lá no sul. E essa curiosidade minha surgiu a partir de uma questão muito grave que eu percebi ali, que é uma epidemia de suicídios. E aí suspeita-se que seja, né, ligado ao agrotóxico do tabaco. E aí eu mergulhei mesmo para entender o que estava acontecendo, também o sistema que gera um hiperendividamento, então toda uma situação que conduz a isso. E eu ambientei, então, nesse cenário, nesse contexto social. Foi demorado demais, porque é a primeira vez que eu tive que fazer assim, um nível de pesquisa que realmente não dá para ser espontâneo, né? Aquela criação que vai do jeito de eu só fazer uma investigação muito interna para sentir o que a pessoa sente. Eu realmente precisei até mesmo um mestrado de ergonomia da colheita, porque eu queria saber onde que dói o pulso na hora de retirar. E a sensação que a gente tem é que a gente não vai terminar nunca isso, porque um tema vai puxando o outro. Como é que foi lidar com essa pesquisa? Então, o mais difícil é não colocar, né? Porque eu não posso, não é um doutorado em tabaco e plantação. Então, era necessário que eu soubesse de tudo para passar o mínimo possível. Aliás, sobre prêmios, essa é uma pergunta interessante, né? Que eu acho que quem nos assiste deve ficar curioso também para saber. Em que medida isso foi importante para você? Em que medida isso afetou no que você escreve ou no que você escreverá? Como é que foi esse momento prêmio? O momento foi incrível, né? Eu não sei se eu já consigo dimensionar as mudanças, né? Porque o tempo que passou ainda não tive, por exemplo, prestação de contas, então eu não sei nem se houve uma reverberação no número de vendas, esse tipo de coisa, eu não sei ainda, acredito que sempre tem. Mas eu acho que abriu portas, principalmente do ponto de vista, assim, mídia, né? E quem vai falar comigo, quem vai me procurar, né? Tem gente que usa muito a curadoria dos prêmios para saber quem é que está escrevendo na atualidade, né? E quem vence, a defensora ou a escritora? A escritora, né? Acho que a defensora fica precisando só tirar as férias para conseguir coincidir com as viagens, porque realmente é muito difícil de conciliar, né? A escrita basicamente nas férias mesmo. Volta a ser o lazer, né? Realmente. Porque são atividades muito absorventes. Super, porque a defensoria realmente é um tipo de trabalho que não só de tempo, né? Consome todo o tempo, mas também a cabeça, né? E o computador. Então, você chegar de noite e voltar para o computador depois de passar o dia também no computador é muito difícil, né? Então, realmente, a questão de fim de semana e férias fica sendo crucial, né? Volta a brincadeira da infância também, né? O momento que eu vou lá, adulta, brincar no meu computador. Que delícia, né? A gente brinca quebrando pedra, né? Sim. Mariana, foi muito legal receber você aqui no Trilha de Letras. Obrigada, Volte adorei. sempre com um novo livro. Fiquei curiosíssima de saber sobre essa questão, né? O Brasil tem tanta coisa, né? Tem um universo imenso para a gente explorar. E para você, um grande abraço. Fiquem com a gente na próxima semana. Trilha, o caminho da literatura passa aqui, na TV Brasil.